Boa tarde. Shalom. Bonsoir à tous. Estou bastante feliz Je suis heureux pela oportunidade especial pour l'opportunité spéciale que o Senhor nos concede para estar neste segundo dia. que le Seigneur nous donne d'être dans ce deuxième jour. E hoje eu quero ministrar uma palavra Aujourd'hui, j'aimerais administrer une parole voltada para o avivamento. et vraiment aller vers le réveil. E eu creio que é isso que o Senhor quer fazer. Et je crois que c'est ça que le Seigneur veut faire. Deus colocou no coração do pastor isso. Dieu a mis ça dans le cœur du pasteur, É uma campanha de avivamento. une campagne de réveil. E eu creio nisso. Et je crois en ça. A minha vida é pautada nisto. Ma vie est vraiment se définit en ça. Desde o começo da minha conversão, Dès que je me suis converti, Deus me incendiou da cabeça aos pés Dieu m'a incendié de la tête aux pieds com o fogo do Espírito avec le feu de Santo. l'Esprit Saint. Mas antes de qualquer coisa, eu quero contar uma pequena, grande experiência. Avant ça, j'aimerais bien raconter une petite grande expérience. Eu estava só num lugar de oração. J'étais seul dans un endroit de louange Era lugar onde tinha árvores parce qu'il y avait des arbres e era de noite, et c'était la nuit. escuro. C'était vraiment obscur. Eu estava orando J'étais en train de prier. e eu dobrei os meus Je me joelhos suis agenouillé e comecei a abrir a minha boca e a dizer o poderoso nome de Jesus. et j'ai commencé à ouvrir la bouche et à dire le nom puissant de Jésus. E eu falava Et Jesus, je disais Jésus, Jesus, Jésus, Jesus. Jésus. E quanto mais eu falava o poderoso nome de Puis je Jesus, disais ce nom. eu queria falar. Je voulais encore le dire plus. Eu queria Je voulais pronunciar encore le prononcer plus. o nome de Jesus. Le nom de Jésus. E eu fui tomado por uma alegria J'étais pris vraiment par une joie que não dá para que descrever. je ne peux pas décrire. Uma alegria muito grande. Une joie très grande. Com essa alegria eu comecei a sentir um fogo, Et j'ai vraiment commencé à sentir un feu, poder, un pouvoir, uma unção. une onction. Eu estava de joelhos. J'étais agenouillé. Era uma noite escura. C'était la nuit obscure. Em meio às árvores, Et au milieu des arbres, eu dizia o nome de je Jesus. disais le nom de Jésus. E eu sentia uma Et alegria. je sentais une joie. E de repente, Et avec ça, uma luz et donc une lumière est arrivée tomou conta daquele lugar. qui est au milieu de cet endroit. Aquela noite Et cette nuit, se tornou como dia. et après la nuit s'est transformée en jour. Algo C'était impressionante. vraiment impressionnant. E eu sentia uma alegria tão Et je grande. sentais vraiment une Eu joie très falava o grande. nome de Et je disais Jesus. tout le temps le nom de Eu dizia Jésus. Jesus, Jesus, Jésus, Jesus, Jésus, Jesus, Jésus. Jesus. E eu não parava. Eu fiquei, eu não sei quanto tempo que eu Et fiquei je ne m'arrêtais pas, je suis resté très longtemps là, falando o nome de toujours à Jesus. dire le nom de Jésus. E a glória do Senhor tomou conta. Et vraiment la gloire du Do Seigneur lugar a onde eu estava. a pris dans ce E lieu. toda a minha vida Et toute ma vie foi repleta, a été remplie, cheia, remplie, plena plein da presença do de la Senhor. présence de Dieu. Foi uma experiência única C'était vraiment une expérience unique que eu tive no que Senhor, j'ai eue à ce moment-là, que marcou a minha qui a vida marqué ma vie para sempre. pour toujours. Nós que pregamos a palavra do Nous qui Senhor, prêchons la parole du Seigneur, temos que ter plena on convicção doit avoir vraiment la do conviction poder, du pouvoir, da de la verdade vérité que há no nome de Jesus. qui a le nom de Jésus. O nome de Jesus Le nom de Jésus, é o nome sobre todo nome. c'est un nom au-dessus de tout É nom. incomparável, Il est incomparable, é il inigualável. est inégalable. Este nome Et ce nom é poderoso. est puissant. Não existe outro Il n'y a nome pas d'autre nom dado entre os homens entre les hommes que possamos ser salvos.
qui peut sauver, o nome que liberta, le nom qui libère, o nome que cura, le nom qui guérit, o nome que le nom transforma, qui transforme. o nome mais lindo Le nom le plus beau, é o nome de c'est le Jesus. nom de Jésus. Por isso eu quero te Et pedir, je veux vraiment com te muito demander, carinho, avec beaucoup de applauso joie, para este nome vraiment un poderoso. applaudissement pour Jésus. E eu quero nesta noite, ou neste dia, ler a palavra do Senhor, Je voudrais partager un passage maintenant, que está no livro de Joel. qui est dans le livre de Joël, Aí o capítulo é o 3, né? dans le chapitre 3, Porque muda na Bíblia parce em qu'avec português. la langue, ça change avec les chapitres et les É versets. diferente. Mas ainda bem que Timothy encontrou. Heureusement, on s'est préparé, donc c'est bon. Que bem. Eu vou ler esta passagem em português e logo Timothy vai ler. Donc je vais lire d'abord, puis après Timothée va lire en français. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito Et après, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. donc Joël 3, versets 1 et 2. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Eu quero que vocês prestem atenção Je voudrais vraiment que vous faites attention à ça. na primeira palavra, na primeira expressão La première expression, la desta parole, leitura bíblica. dans cette lecture biblique. E depois disso, Et après cela, ok? Eles podem, diga, para repetir, e depois disso. si vous pouvez répéter, et après cela, Outra vez, et après cela, outra vez. et après cela, Para que você não esqueça nunca mais. pour que vous n'oubliez jamais. Outra vez. Encore une fois, après cela. Amém? Amen. Ok. Eu vou estar falando algumas coisas agora, Et je vais vous dire certaines choses maintenant, dentro da palavra do Senhor. qui sont dans la parole de Dieu. E depois nós vamos nos enfocar Après, on va se concentrer nessa frase. sur cette phrase. E depois disso. Et après ça, Ok. E acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Agora, escute. Você já leu isso? Fala, eu já li isso. j'ai déjà lu, donc je ne le redirai pas. O que eu quero falar em primeiro lugar é sobre sonhos Ce que je veux parler en premier, c'est du rêve e visões. et les visions. Então repita isso, sonhos e visões. Donc répétez cela, rêve et vision. Ok. Então antes de nós ir para o ponto principal, Avant d'aller vers le point principal, que é depois disso, qui est après cela, nós vamos então primeiro donc avant ça, falar sobre sonhos e visões. on va d'abord parler du rêve et de la vision. Porque isso é um presente de Deus. Parce que ça, c'est un cadeau de Dieu. Porque essa é a vontade de Ça, Deus. c'est la volonté de Dieu Que os seus filhos tenham que ses fils sonhos e visões. ont des rêves et des Que os visions. seus filhos tenham Que ses enfants tiennent revelação, des révélations, entendimento, des compréhensions, conhecimento. la connaissance. Aleluia. Deus quer equipar, Il faut être équipé, preparar préparé a sua noiva, à a sua sa igreja, fiancée, à son église, os seus escolhidos les cieux qui ont été choisis para este tempo, pour ce temps, com muito poder, avec beaucoup de com pouvoir, muita unção. avec beaucoup d'onction. E nós precisamos Et on a besoin entender a linguagem, de comprendre le langage, entender, de comprendre a linguagem le langage dos sonhos des rêves e visões. et des visions. Eu e você, Et moi, toi et moi, nós nous, temos que ter on doit avoir sonhos des rêves e et visões, des visions.
Porque é promessa Parce que c'est la promesse para este tempo. pour ce moment. Porque é a vontade de Deus C'est la volonté de Dieu para a sua igreja, pour son Église, para este tempo. pour ce moment-ci. No tempo do Pentecoste, Dans le temps de la Pentecôte, nos dias de Pentecoste, il y avait des Pentecôtes. Pedro disse isso. Donc Pierre a dit ça. Quando o Espírito Santo Quand l'Esprit Saint caiu est tombé e encheu et a rempli os discípulos, les disciples, então eles foram cheios do ils ont Espírito, été remplis de l'Esprit Saint. falaram outras Ils línguas parlaient d'autres langues. e havia uma língua de fogo Il y avait une langue de feu sur eux, que pousava sobre a qui était cabeça sur leur deles. tête. E Pedro Et disse: Pierre a dit, isto ça, é o cumprimento c'est da profecia le résultat de la prophétie de Joel, de Joël, que diz qui disait, que nos últimos dias dans les derniers jours, derramarei je do meu Espírito déverserai mon esprit sobre toda a sur carne. toutes les nations, sur Vossos toutes les chairs. filhos, os filhos Donc les fils, E les as fils filhas. et les filles terão sonhos, auront des rêves, des Visões. songes, des visions. os velhos Les anciens terão sonhos, auront des rêves. até os servos Même les servants profetizarão. prophétiseront. Então, Donc, o que Pedro disse ce que Pierre a dit no dia de Pentecostes dans le jour de la Pentecôte, é também para hoje. et c'est aussi pour aujourd'hui. É também para C'est hoje. aussi pour aujourd'hui. É para mim C'est pour moi, e é para et c'est você. pour toi aussi. Sonhos Des rêves e visões. et des visions. Poder de Deus. Le pouvoir de Dieu. Amém? Amen. O inimigo quer L'ennemi veut tirar, enlever, tapar taper, a nossa visão. enlever notre vision et taper notre vision. E se Cacher ele notre vision. consegue Et s'il y réussit, tapar a nossa visão, cacher notre vision, ele vai ganhar campo, il va gagner du terrain. território. Du terrain. E nós Et nous, vamos perder. on va perdre, Nós vamos deixar on va laisser de adquirir, de tomar, de tenir, de pegar de prendre bênçãos les bénédictions que são qui nossas sont por nôtres direito par droit e por herança. et par héritage. Se nós não temos visão, Si on n'a pas de vision, se eu não consigo ver, si je n'arrive pas à voir, eu não posso pegar, je ne peux pas le prendre. eu não posso tomar Je para ne peux mim. pas le prendre pour moi. Se eu não consigo ver, Si je n'arrive pas à le voir, eu não posso entrar. je ne peux pas rentrer. Se eu não consigo ver, Si je n'arrive pas à voir, é difícil desfrutar. c'est difficile d'en profiter. Então, o inimigo quer roubar Donc l'ennemi veut voler a nossa visão, notre vision. mas ele também quer roubar Mais il veut aussi voler os nossos sonhos. nos rêves. Uma pessoa que não sonha, Les personnes qui ne rêvent pas, não vive. elles ne vivent pas. Nós precisamos On a besoin sonhar. de rêver, Sonhar é crer. de rêver, de croire, Sonhar é confiar. de rêver, de se confier, Sonhar é saber de rêver, de savoir que vai que acontecer. ça va arriver. Então, Donc, nós temos que sonhar. on doit rêver. E Deus nos deu Et Dieu nous a donné o dom un don de sonhar. de rêver. Então, Donc, sonhe. rêver. Então, Donc, sonhe. rêver, Sonhe. rêver, Sonhe. rêver. Acredite. Crois, Creia. crois, Confia confie-toi que os seus sonhos que tes rêves vont se tornar realidade. arriver en réalité. Nós precisamos On a besoin sonhar. de rêver, Nós precisamos on a besoin ver de voir mais além. plus loin. Nós precisamos ver On a besoin de voir além da parede, au plus loin que le além mur, do nosso limite. plus loin que nos limites. Nós precisamos ver On a besoin de voir mais do que a águia. plus loin encore. Nós temos que ter visões e sonhos. On doit avoir des visions, des rêves. Não permita Ne permets pas que o diabo que le diable roube os seus sonhos vole tes rêves e as suas visões. et tes visions. E neste dia, Et dans ces jours, hoje, aujourd'hui, Deus Dieu quer restaurar veut restaurer a unção, l'onction, o poder le pouvoir de sonhar de e de rêver, ver. de voir. Receba. Reçois. Eu quero agora, dentro da palavra de Deus, Je vais aller maintenant à l'intérieur de la parole de Dieu. me desculpa,
Je m'excuse, Eu estou pouco eufórico. je suis un peu euphorique. Mas o fogo está começando a acender. Mais le feu commence à s'allumer. Pode ser Peut-être que não aconteça hoje, que ça n'arrivera pas aujourd'hui, mas às vezes mais parfois, a unção de Deus vem na minha vida l'onction de Dieu vient dans ma vie e eu salto dessa altura. et je saute de cette hauteur. E eu sou pequeno. Je suis petit, Eu acho que eu quero ficar mais. j'aimerais être crescer plus haut. Aleluia. A palavra do Senhor, La parole du Seigneur, no livro de Josué, dans le livre de Josué, no capítulo 6 dans le chapitre 6, e no versículo 2, dans le verset 2. nós vamos. Timothy vai ler agora. Donc Josué 6, verset 2, l'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Atenção, Attention, quantos estão aqui? qui sont ici, qui est Faz là? assim com as mãos que estão aqui. Montrez votre main. Ok. Porque tem Parce pessoas qu'il y a des personnes que estão com o corpo presente, qui sont avec le corps mas présent, a sua mente mais les pensées vem, elles vont. vem pra cá. Ah, il faut revenir, oui. Fica aqui, Reste ici. porque aqui tem fogo, Parce que là, il y a le feu ici. tem unção, Il y a l'onction, tem il y poder, a le pouvoir, tem palavra, il y a la parole, tem bênção il y a la para bénédiction tua vida. pour ta vie. Aleluia. Josué capítulo 6, versículo 2, tem algo tremendo de Deus aqui. Donc Josué chapitre 6, verset 2 a vraiment quelque chose de puissant ici. O Senhor disse a Josué: Le Seigneur dit à Josué, olha, regarde, veja, regarde, vê. vois. Repete, não tem problema. Deus disse para Josué: veja. Dieu a dit à Josué, regarde, Vou te pedir um favor. je vais te demander une faveur. Fale para a pessoa que está do teu lado. Dis à la personne qui est à côté de toi, Veja. regarde. Ei. O Senhor disse, olha que interessante. O Senhor disse para Josué: Le Seigneur a dit à Josué, olha, regarde, eu entreguei j'ai laissé na tua mão dans tes mains a Jericó, Jéricho, a cidade de Jericó, la cité de Jéricho, o rei de Jericó, le roi, os valentes de les Jericó. vaillants de Jéricho. Olha para tua mão, Josué. Regarde dans ta main, Josué. Olha para tua mão, Josué. Regarde dans ta main, Josué. Eu entreguei J'ai laissé na tua mão dans ta main a cidade. la cité. Eu entreguei J'ai laissé na tua mão dans ta main a cidade. la cité. Olha, pastor. Regarde, pasteur. Olha, pastor. Regarde, pasteur. Eu entreguei J'ai laissé na tua mão dans ta main a cidade. la cité Andene, d'Andenne, Bélgica. de la Belgique. O rei, Le roi, os seus valentes ses vaillants estão na tua mão. sont dans ta main. Wow. Porém, Mais Josué naturalmente Josué, naturellement, só estava vendo a sua própria mão. était en train de voir sa propre main. Não estava na mão dele. Il n'était pas dans sa main. Jericó, Là, Jéricho n'était pas dans sa main. o seu rei, Le roi n'était pas dans sa main. os seus valentes Les vaillants n'étaient pas dans sa main. não estavam na sua mão. Il n'était pas dans sa main. Mas Deus disse Mais Dieu a dit que eu coloquei, que j'ai mis, eu entreguei qu'il a mis na tua mão. dans ta main. Já está na sua mão. C'est déjà dans ta main. Ainda que não está, Même si ce ne l'est pas, mas está. mais ça l'est. Isso é fé. Et ça, c'est la foi. A fé vê La foi voit o invisível, l'invisible, crê croire no incrível dans l'incroyable e pega et prendre o impossível. l'impossible. Quantos creem? Quantos Qui creem? croit ici? Então,
isto é o que o diabo quer roubar. Donc c'est ça que le diable veut voler, Essa visão cette vision spirituelle. Porque se você não consegue ver isso, Parce que si tu n'arrives pas à voir ça, você não avança, tu n'avances pas, você não conquista, tu ne conquéris pas, você não arrisca. tu ne te risques pas. Então, Donc, você não pode perder isso. tu ne peux pas perdre ça. Você tem que ver. Tu dois le voir. Você precisa ver Tu dois le voir além da parede, au plus loin que le além mur, do território, plus loin que le territoire, além dos quadrados. plus loin que le quadrillage. Você precisa olhar mais além. Tu dois voir plus loin. Eu preciso olhar mais além. Je dois aussi voir plus loin. Então, Donc, Deus quer ampliar, Dieu veut aumentar augmenter a tua visão ta vision para este tempo, pour ce moment. porque vem Parce que ça vient, coisas grandes, des grandes choses viennent, tremendas, des choses puissantes, gloriosas, glorieuses, maravilhosas merveilleuses para a tua vida. pour ta vie. Você não pode Toi, tu ne peux pas ficar de fora rester en dehors desta bênção, de cette bénédiction, dessa conquista, de cette conquistation, dessa vitória. cette victoire. Então, Donc, o Senhor disse a Josué: le Seigneur a dit à eu Josué, entreguei na tua mão. j'ai mis dans ta main, Olha isso, regarde ça, veja isso. regarde ça. Sabe, Tu sais, Deus, ele fala Dieu parle de formas de extraordinárias, forme extraordinaire, que vai além, qui va plus loin, que foge qui fouille da nossa de compreensão, notre compréhension, da nossa de capacidade, notre capacité, da nossa força, de notre force, da nossa de condição. notre condition. Deus fala de coisas Dieu parle de choses que qui nos deixa pensando: nous laissent penser, será? peut-être, Mas eu não tenho, mais je ne l'ai pas, eu não sei, je ne sais pas, eu não je ne posso. peux pas. Mas Deus Mais diz: Dieu a dit, você tem, toi tu as, está na tua mão, c'est dans ta main, você pode. tu peux. Nós estamos falando de Nous avivamento. sommes en train de parler de réveil, Você vai entender isso. tu vas comprendre ça. Então o que Deus quer Ce que Dieu veut, é que você veja. c'est que tu vois Veja a tua família ta famille no altar do Senhor. dans l'autel du Seigneur, Veja a tua família que tu vois ta famille adorando a Deus. adorer le Seigneur, Veja o esposo, a que tu vois esposa ton épouse ou ton époux servindo ao Senhor servir le Seigneur com fidelidade avec fidélité no serviço dans le service, da obra de Deus, dans l'œuvre de Dieu, do reino dos dans le céus. règne des cieux. Veja Regarde o teu filho, ton fils, a tua filha ta fille se graduando na faculdade. qui va être gradué à l'université. Veja o teu filho Regarde ton fils pegando o diploma prendre le diplôme da medicina, de médecine, advocacia. d'avocat. Veja o teu filho no altar louvando e adorando a Deus. Regarde ton fils ici sur l'autel en train d'adorer Dieu. Et Gente, isso é maravilhoso. Ça, c'est merveilleux. Quantos filhos Combien de fils, de crentes de croyants que estão qui sont fora da presença de en Deus? dehors de la présence de Dieu. Mas o teu filho, Mais ton fils, a tua família, ta famille, é herança do Senhor. est l'héritage du Seigneur. É galardão do Senhor. C'est l'armée du Seigneur. Não é para o mundo. C'est pas pour le monde. Não é para as trevas. C'est pas pour les Não trêves. são para as trevas. Il n'y a pas pour l'obscurité. Então olha Donc regarde os teus filhos tes fils no altar do Senhor, sur l'autel du Seigneur sendo exitoso, êxito, qui sont victorieux em todas as coisas. dans toutes les choses. Porque a maior alegria de pai Parce que la plus grande ver joie o filho d'un bem. père, c'est de voir son fils bien. A minha maior alegria é plus vir grand- aqui em Andene Ma plus grande joie était de venir ici à Andenne, e ver a de Débora voir Déborah, casando com Timothy, mariée avec Timothée, jovem crente un Timothée qui est croyant, que serve ao qui Senhor, sert le Seigneur, adorador de un Deus, adorateur de Dieu. e está aqui pregando a Il est palavra en de train de Deus. prêcher la parole maintenant. Isso é uma alegria. Ça, c'est une joie. Então você tem que ver. Donc tu dois voir Agar Agar,
Agar, ela pegou o seu filho a pris son No fils deserto. dans le désert e colocou lá longe, et elle l'a mis loin porque ela não queria ver parce qu'elle n'arrivait pas à voir. e não queria ouvir Elle ne voulait pas voir ni entendre o seu filho chorando son fils qui pleurait e morrendo. et qui mourait. Ela ficou com medo, Elle avait peur, então ela ficou longe, donc elle est restée loin. ficou Elle isolada, était isolée. ficou isolada Elle était isolée. e não queria ver, Elle ne voulait pas voir porque ela tinha medo parce qu'elle avait peur de ver a morte, de voir la mort, de ver a de destruição, voir la destruction, de ver o seu filho de morrendo. voir son fils mourir. Tem gente que tem medo de abrir os Il y olhos a des gens qui ont peur d'ouvrir les yeux e em vez de ver coisas boas, et qui ont peur de voir des choses bonnes vão ver coisas ruins. et après ils vont voir des choses mauvaises. Mas o interessante Mais le plus intéressant, é que no caso de Agar, dans le cas d'Agar, é que o Senhor disse para ela: Agar, que le Seigneur a dit à Agar, abre os olhos, ouvre les yeux, olha. regarde. E ela abriu os olhos. Elle a ouvert les yeux, E ela olhou para o lado. elle a regardé à côté d'elle, E ali tinha água. et là il y avait de l'eau. Ela abriu os olhos e ali tinha a Elle a solução. ouvert ses yeux, elle avait de l'eau, et il y avait une solution. Ela abriu os olhos e ela viu a vida. Elle a ouvert les yeux, elle a vu la vie. E então ela pegou aquela água, Elle a pris cette eau, deu para o seu filho. elle a mis sur son fils, E o seu filho não morreu. et son fils n'est pas mort. E se tornou uma nação Et poderosa. après, c'est tourné une nation vraiment puissante. Ainda Ah, que Donc, mais bien são os parentes de Israel. que c'était les ennemis d'Israël, Ismael. Ismaël, Mas mais Deus abriu os olhos dela. Dieu a ouvert ses yeux, Ismael, il a appelé, o Deus que vê. et le Dieu qui voit, Ele abriu os olhos de Agar. il a ouvert les yeux d'Agar, Ismael, il a appelé, o Elroi, ou Elroi, o Elroi, ou Elohim, o Deus que vê, le Dieu qui voit, ele está abrindo seus il est olhos. en train d'ouvrir tes yeux. Quantos podem dizer amém? Qui peut dire Amen ici? Ismael e Elroi, o Deus que ouve e o Deus que vê. Amém? Então, este dia de hoje, Donc aujourd'hui, Deus está abrindo a tua visão. Dieu est en train d'ouvrir ta vision. E você não vai ver coisa ruim. Tu vas pas voir des choses mauvaises. Deixa eu te contar uma Laisse-moi te coisa. dire une chose. Grupo de irmãos, Un groupe de frères, lá em Foz do Iguaçu, là où ce qu'on habite à Foz d'Iguaçu, eles foram orar ils ont été priés neste lugar de oração dans ce lieu de que prière nós chamamos de monte. qu'on appelle le mont, la montagne. Assim como Jesus ia orar. C'est comme Jésus allait aussi sur la Então, montagne. eles foram orar em um lugar Ils ont assim. été priés dans un endroit comme ça. E eles fizeram propósito Ils ont fait une proposition de 21 dias de 21 jours de oração. de prière. Mas nos primeiros Mais dias dans les premiers jours que eles começaram a orar, qu'ils ont commencé à prier, o lugar onde eles estavam où ce qu'ils étaient, où ce qu'ils priaient, começou a dar formiga. il a commencé à avoir des fourmis, Formiga. des fourmis, Vinha nesse. qui venaient dans les jambes et tout ça. E nesses dias, Et dans ces jours-là, eles viam espíritos, ils ont vu des esprits, escutavam ils écoutaient gritos, des cris, eles tinham medo ils avaient peur e não conseguiam orar. et ils n'arrivaient pas à prier. Mas eles tinham feito Mais propósito ils ont fait une proposition, une de orar promesse 21 dias. de prier 21 jours. E eles não conseguiam orar. Et ils n'arrivaient pas à prier. Mas eles queriam Mais cumprir ils o voulaient propósito. vraiment le faire. Mas estava difícil. Mais c'était difficile. Porque eles só viam coisa ruim. Parce qu'ils voyaient seulement des choses mauvaises. Eles sentiam cheiro Ils sentaient ruim. une odeur mauvaise. Uma coisa estranha. Vraiment quelque chose de très mauvais. Então eles pediram para mim Donc ils m'ont demandé à moi se eu podia ir com si eles je orar. pouvais aller avec eux prier aussi. Eles não eram do meu grupo, Ils da n'étaient igreja, pas de mon église ni de mon groupe, mas eram amigos. mais c'était des amis. E eles me pediram para Et orar. ils m'ont demandé de prier E eu fui orar com et eles. j'ai été prier avec eux. Então eu cheguei naquele Et lugar. là, je suis arrivé dans ce lieu. Fizemos uma roda On a fait un cercle entre irmãos. entre frères E então eu disse para et eles: je leur ai dit, a partir de agora, à partir de maintenant, vocês não vão ver demônio. vous n'allez plus voir de démons. Vocês não vão sentir Vous n'allez cheiro plus do sentir inferno. d'odeurs mauvaises.
As formigas não vão vir Les aqui. fourmis ne vont plus venir ici. E vocês vão sentir o perfume de Cristo. Vous allez sentir le parfum de Christ. E vocês vão ver anjos de Vous allez Deus. voir des anges de Dieu. E vocês vão sentir a Vous presença allez de sentir la Deus. présence de Dieu. E então eu ministrei sobre Et eles. là, j'ai commencé à parler sur eux, j'ai administré sur eux. E eles começaram a sentir um perfume do Ils ont céu. commencé à sentir le parfum du ciel. E alguns deles Et certains d'entre eux começaram a dizer: ont commencé à dire, eu estou vendo a presença de je suis en Deus. train de voir la présence de Eu Dieu. vejo uma Je luz. vois une lumière. Outra pessoa disse: eu estou vendo Des um autres anjo. personnes qui disaient, je vois des anges. Eu estou sentindo um gosto. Je sens vraiment quelque chose de spécial. O ambiente mudou. L'atmosphère a changé. Entenda uma coisa. Donc comprends une chose. Quando a mente está confundida, Quand les pensées sont confuses, você só consegue olhar e ver coisas negativas. tu vois seulement les choses négatives. Quando você está com medo, Quand tu as peur, você vai ver morte. tu vas voir la mort. Você vai se paralisar. Tu vas te paralyser. Quando você está com medo, Quand tu as ta peur, a tua oração não flui. ta prière ne coule pas. E as coisas que você Et vê les choses que tu vois não são boas. ne sont pas bonnes. Mas quando você tem paz, Mais quand tu as la paix, mas quando você está cheio de fé, mais quand tu es plein de foi, você deixa de ver coisas ruins. toi, tu arrêtes de voir des choses E mauvaises. você começa a ver coisas Tu boas. commences à voir des bonnes choses. E você começa a ver os céus Tu abertos. commences à voir les cieux ouverts. E você começa a sentir um perfume Tu commences à diferente. sentir le parfum de Christ. Eu orei numa casa de uma senhora. Et j'ai été prié dans une maison d'une sœur. Quando eu entrei na casa dela Quand je suis rentré dans la e maison, comecei a orar, j'ai commencé à prier. eu senti um cheiro J'ai commencé à sentir une odeur de enxofre. Um cheiro do açufre, cheiro do une inferno. odeur de soufre, de l'enfer. Eu senti um cheiro muito horrível. J'ai vraiment senti une odeur horrible. Escuta isso. Écoute bien. Ela tinha 3 filhas, Elle avait trois fils, 3 crianças. 3 enfants. Uma tinha mais ou menos 4 Un anos, qui avait 4 ans, outra 7 une autre 7 ans e outra 11 anos et mais ou l'autre menos. 11 ans. Quando eu comecei a orar, Quand j'ai commencé à prier, essas crianças ces enfants, foram era como que demônios estavam agarrando comme elas, s'il y avait des esprits qui les retenaient à leurs jambes, oprimindo qui les opprimaient, essas crianças ces enfants e essa mulher. et cette femme aussi. Quando eu comecei a orar, Quand j'ai commencé à a prier, minha garganta, ma gorge, meu nariz mon nez fechou, sont fermés. trancou. J'ai étouffé. Eu usei a autoridade Et j'ai utilisé mon autorité e a fé et la foi. e comecei a ordenar Et j'ai commencé à ordonner que esse mal vá embora. que ce mal s'en va. Vai embora. E eu disse uma coisa. Et j'ai dit une chose, Eu disse em nome de Jesus. dans le nom de Jésus, Esse ar vai mudar agora. cette atmosphère va changer E o perfume de Cristo vai encher et essa le casa. parfum de Christ va remplir A cette alegria maison. do Senhor vai encher essa Cette joie casa. va remplir cette maison. E aquelas crianças que estavam gritando Et ces enfants qui étaient en train de de dor e crier de medo de souffrance et de peur começaram a sorrir. ont commencé à sourire. Um perfume muito Un parfum est agradável. arrivé dans cette maison, Perfume vraiment un maravilhoso. parfum merveilleux, Perfume francês. un parfum français, Melhor ainda. encore mieux même, Encheu toda a a casa. commencé à remplir la maison. E havia uma alegria Il y muito avait grande. vraiment une joie très grande. E aquele mal Et ce mal foi embora. s'est en allé. O teu ambiente Ton atmosphère, é você quem faz. c'est toi qui l'as fait. Ele pode ser bom Elle peut être bonne ou ele pode ser ou elle peut ruim. être mauvaise. Se você permitir Si toi tu permets que a dor fique ali, que la douleur reste ici, ela vai ficar ali. elle va rester ici. O ódio, La haine, o rancor. la rancor. rancœur, Se você permitir si tu permets que o medo fique que ali, la peur reste, ele vai ficar. elle va rester. Mas se você ordenar Si tu ordonnes para ir embora, à ces choses de s'en ele vai aller, ter que ir embora. elles vont devoir s'en Ele aller. vai ter que ir Elles vont embora. devoir s'en aller. Você determina. C'est toi qui détermines. Se você quer um ambiente de Toi, tu paz, veux une atmosphère de paix, se você quer um ambiente de alegria, si tu veux une atmosphère de joie, se você quer um ambiente de si felicidade, tu veux une atmosphère de se você joie, quer o perfume si tu veux le da parfum rosa de Saron, de la rose de Saron, do lírio dos vales. Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Jésus est la rose de Saron et le lys, Bueno, ok. le lys du... C'est pas grave.
Então, você determina isso. Donc c'est toi qui détermines ça. Você tem autoridade para Tu as isso. l'autorité pour ça. Quantos estão entendendo? Qui comprend ici? Então, se tem algum mal na sua casa, S'il y a un mal dans ta maison, você tem autoridade. tu as l'autorité. Quando sair desse culto, Quand tu sors de ce culte, chegar lá d'arriver là e falar para ele: et de leur dire, vai, va-t'en, em nome de Jesus. dans le nom de Jésus. Quem pode dizer amém? Qui peut dire Amen? A tua casa Ta maison é casa de paz. est la maison de paix, est une maison de paix. A tua casa Ta maison é lugar de alegria. est un lieu de joie. Amém? Amen. Então, na tua família, Dans ta famille, no teu território, dans ton territoire, tem que estar a bandeira do il Senhor faut que le drapeau du Seigneur soit là, reinando contigo. qui règne avec E toi. você reinando em Et toi vitória. qui règne avec lui. Quem pode dizer amém? Qui peut dire Amen? Eu mudei pouquinho aqui. J'ai un peu changé, Mas eu estou falando de conquista. mais je suis en train de parler de conquête. Não estava na mão de Josué, Ce n'était pas dans la main de Josué, mas Josué creu. mais Josué a cru E ele tomou posse et il a disso. pris possession. E ele obedeceu. Et il a obéi. E o segredo Et le secret é obedecer. est obéir. Eu escutei amém aí também. Et j'ai attendu Amen aussi. O segredo Le é secret, obedecer. c'est l'obéissance, Obedecer à voz do à Senhor. obéir à la voix de Dieu. Se o Senhor disse vai, Si le Seigneur te dit va, vai. va. Se ele disse que ele já te deu a vitória, S'il te dit qu'il t'a déjà donné la victoire, então vai. donc va. Amém. Amen. Se o Senhor disse que vai gravar esse disco do grupo de Andene, Si le Seigneur te dit qu'on va graver un CD du groupe d'Andenne, vai. vas-y. Entendeu? Tu as compris? Claro que sim. Ben oui. O Senhor já deu graça. Dieu a déjà donné la O grâce. Senhor já deu unção. Il a déjà donné l'onction. E já está dando Et il est providência. déjà en train de donner la provision. Provisão. La provision. Porque ele é Jeová Parce qu'il Jireh est Jéhovah deste lugar. dans ce lieu. Então vai. Donc va. Então faz. Vas-y, fais. Então grave. Va, grave ce CD. Amen. É linda a adoração neste lugar. C'est vraiment très bien l'adoration qui est ici. A gente sente o céu muito Je baixo sens le ciel très bas descendo. qui descend ici. Só não entra nele quem não quer. Seulement qui veut rentre dans ça. Amém? Quantos querem? Qui veut? Então entra debaixo da nuvem. Donc rentre en bas des nuages. Amém? Amen. Glória a Deus. Então o Senhor entregou para Josué. Josué teve. Você conhece a história? Donc vous connaissez l'histoire de Josué. 7 dias, 7 voltas. 7 jours, 7 tours. Os sacerdotes tocando 7 Le trombetas. sacerdote qui sonnait de la trompette. Amém? No último dia, Le dernier jour, 7 voltas. encore 7 tours. E depois o que aconteceu? Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Gritaram. Ils ont crié E as muralhas. et les murailles se sont écroulées. A história diz L'histoire de ça, que a muralha que les murailles entrou para debaixo da terra. ont été vraiment dans la terre. Não ficou escombros Ça n'a pas été des débris, da muralha. des murailles. Porque quando Deus faz a Parce que obra, quand Dieu fait l'œuvre, Ele não deixa il empecilhos. ne laisse pas de Barreiras. pièces de débris. Ele deixa caminho Il livre laisse le chemin libre para você pour passar toi passer, e para tomar a tua pour vitória. vraiment prendre ta victoire. Amém? Amen. Então o Senhor disse para Josué: veja isso. Donc le Seigneur a E dit, ele viu. regarde ça, et il a vu. E ele tomou Et il a posse. pris la possession. Então hoje o Senhor diz para você: veja Donc Dieu dit O que pour está toi na aujourd'hui, sua mão. regarde ce qu'il y a dans ta main. o que está na sua frente Regarde ce qu'il y a en face de toi. e toma Et posse. prends possession. Se tem muralha, S'il y a des murailles, vai cair. vas-y. Se tem o mal, S'il y a du mal, vai sair. ça va partir. Se tem problema, S'il y a un problème, vai solucionar. ça va y avoir une solution. Crois en soi. Veja isso. Regarde ça. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Alguém está pegando isso. Quelqu'un ici est en train de le prendre. Isso é impressionante. Ça, c'est impressionnant.
Eu quero ler mais uma passagem. Je veux lire encore un passage en plus. Gênesis 15, Donc dans Genèse 15, versículo 1 ao 6. du verset 1 à 6. Eu nunca tomei tanta água J'ai pregando. jamais autant bu d'eau quand je prêchais. Eu já fiz jejum J'ai déjà fait des jeûnes de janeiro a janeiro. de janvier à janvier. Das 6 às 6. De 6 mois en 6 mois. De, De 6 heures du matin à 6 heures du soir. desde a hora que eu for dormir Dès que je me réveillais até no outro dia às 6 jusque da tarde. l'autre jour, No chaque pôr fois do comme ça. sol. À la tombée du soleil, Sem comer e sem beber água. sans manger ni boire d'eau, Todos os dias. tous les jours, De todos os et meses. tous les mois, Incluindo en incluant Natal Noël e Ano Novo. et le Nouvel An. E quando eu ia pregar, Et quand j'allais prêcher, que eu tinha que tomar água. je devais boire de l'eau. Eu sempre tomei pouquinho de Chaque água. fois, je buvais un tout petit peu d'eau. Mas agora, Mais maintenant, eu não estou jejuando tanto je ne suis assim. pas en train de jeûner, donc ça va. Mas estou tomando muita Et je água. peux boire de l'eau comme je veux. E existe ditado, Euh, existe uma expressão et il y avait une expression lá no Brasil, là au Brésil que quem bebe dessa água qui dit que qui boit de cette eau volta outra vez. revient encore une autre fois. Então é possível que isso Donc c'est aconteça. possible que ça arrive. Mas eu estou aqui por milagre. Mais je suis ici par miracle. Deus tem usado a vida deste pastor. Dieu a utilisé la vie de ce Da pasteur, igreja. de cette église, E Deus, ele trabalhou para isso. et Dieu a travaillé pour ça. E por isso nós estamos aqui. C'est pour ça qu'on est E ici. eu louvo ao Senhor Et je por rends isso. grâce au Seigneur, Que Deus abençoe muito a que sua Dieu vida. bénisse vraiment cette église, A vida de todos de vocês. de tous votre vie. Eu quero que você leia J'aimerais que vous em lisiez Gênesis en 15, do 1 Genèse, ao 6, en bem Gen- rápido, en porque a Genèse hora, 15, de versets 1 à 6. a hora avança. Vai. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Quem pode dizer amém? Qui peut dire Amen? Olha, observe, presta atenção Sois attentif, como Deus trabalha. comme Dieu travaille. Então Deus chama Abraão Dieu a appelé Abraham, e o Senhor lhe dá et promessas. Dieu lui a donné des promesses. Mas o Senhor apareceu para Abraão Mais le Seigneur est apparu à Abraham em sonho, dans un rêve, em uma visão dans une vision, de noite, la nuit, visão noturna. une vision nocturne. E eu quero dizer que Deus vai te dar Et sonhos je veux te dire que Dieu va te donner des Nocturnos. rêves dans la nuit e de dia também. et le jour aussi. Com os olhos abertos, Avec les yeux ouverts, você vai sonhar. tu vas voir. Então veja aqui. Abraão Abraham teve uma visão avait une vision e o Senhor disse para ele: não temas. et le Seigneur lui a dit, n'aie pas peur. Sabe, porque a visão que Deus estava para dar para Abraão Parce que la vision que Dieu voulait donner Era à Abraham muito grande. était très grande. era muito Était grande. très grande. Era algo C'était impressionante, quelque chose d'impressionnant, extraordinário. d'extraordinaire. Ia além Et en plus de ça, da capacidade, de la capacité, das condições des conditions de Abraão. d'Abraham. Por isso Deus preparou Dieu a o préparé coração de Abraão. le cœur E d'Abraham. disse a Abraão: Il a dit à Abraham, cuida teu coração, prends soin de ton cœur, como está aí, comme tu es là, fique calmo, fique calme, fique calmo, porque a notícia que eu vou te dar parce que la nouvelle que je vais te é donner muito forte. est très forte. Aguenta aí, coração. Vraiment, que tu puisses supporter ça. Aguenta aí, coração. Supporte. Diga para o povo, aguenta aí, coração. Et il veut vraiment vous dire que vous puissiez supporter ça.
Amém? Amen. Coloca a mão no coração. Mets ta main sur ton cœur E fala, coração, et tu dis à ton cœur, suporta, cœur, supporte, aguenta, supporte, porque o que vem parce que ce qui arrive é forte, est fort, é muito est forte. très fort. Diga, você precisa, coração, Tu as besoin, cœur, está preparado, sois préparé, está forte, sois fort, porque o que vem parce que aí ce qui arrive là é muito est forte. très fort. Então aguenta. Donc supporte, Bate assim et tape e comme diga, ça aguenta. et dis supporte. O Senhor disse para Abraão, Et Abraão, le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, aguenta aí, supporte là, porque eu vou te mostrar algo muito parce que je vais forte, te montrer quelque chose de très fort, muito grande. très grand. E o Senhor disse para ele, o seu galardão, Et a sua recompensa, sa récompense será muito grande. sera très grande. Será que tem descendente aqui dessa bênção? Peut-être qu'il y a des descendants de cette bénédiction ici. Aleluia. Aguenta, Supporte, porque é muito grande. parce que c'est très grand. É muito grande. C'est très grand. Posso dar uma pequena... Eu falei lá na igreja, Et j'étais dit que là eu dans sou- l'église onde eu sou pastor, où ce que je suis pasteur, e entregar a palavra et je disais des paroles na igreja, dans l'église que a pessoa vai te ver que les personnes vont avoir uma semana, une semaine, 2 semanas, 2 semaines, mês, 1 mois, 3 meses, 3 mois, ano, 1 an, 2 anos, 2 ans, 3 anos e mais. 3 ans et plus. E se eu entregar uma palavra, Et si je disais une parole, e se não acontecer, et si ça n'arrivait pas, daqui 3 anos, après 3 ela ans, vai me olhar ils vont me e regarder vai fazer assim. et vont voir. E aí? Et après. Entrega ou não entrega? Donc je le dis ou je le dis pas? Fala ou não fala? Je le dis ou je le dis pas? Se eu sei, Si je se sais, eu creio si je crois que é Deus na minha vida, que Dieu, ce qui est Dieu dans eu ma não vie, tenho medo de falar. je n'ai pas peur de le dire. Quem está entendendo? Qui est en train de comprendre? E eu falei lá na igreja. Et j'ai été parler là dans Eu l'église falei, olha aqui, et j'ai dit, regarde là, nesses dias, dans ces jours, você vai receber tu vas recevoir dinheiro de l'argent em dia, et en un jour, como se estivesse trabalhando comme si tu e travaillais ganhando et gagnais ano inteiro. un an de salaire en un E eu jour. falei com muita autoridade. Et j'ai vraiment parlé avec autorité. Recebe! Reçois. E a pessoa pegou. Et là, la personne l'a pris. Depois de poucos dias, ela Après, contou o testemunho. après plusieurs jours, elle a raconté son témoignage Que num só dia, qu'en un seul jour, ela recebeu mais elle a reçu plus do que todo o ano passado. que toute l'année Antérieur. précédente de salaire. Tem que crer. Il faut croire. Deus falou para Abraão, Dieu l'a dit à Abraham. é muito grande. C'est très grand. O galardão, a L'armée, bênção, la bénédiction é muito grande. est très grande. Então aguenta, coração. Donc supporte, Suporta. supporte. Porque o que vem Parce que ce qui arrive é muito est forte. très fort. Tenha ousadia Il faut avoir de l'audace. de falar para a pessoa que De, está do teu de lado. pouvoir parler à l'autre personne qui est à côté de toi. Pede para ela, por favor, deixa eu segurar no teu braço. Donc Pede para ela, prends son bras, deixa eu segurar no teu braço. prends son bras Segura no braço da pessoa aí. de la personne à côté de toi Sacode o braço dela. et secoue son bras comme ça. Fala para ela, suporta. Et dis-lui Porque o supporte. que vem para sua vida Parce que ce qui arrive maintenant É pour ta muito vie grande. est très grand. é muito Et grande. c'est très grand. Olha no olho dela Regarde dans ses yeux e diga para ela, veja, et dis-lui regarde, veja vois o que está vindo ce aí. qui arrive E et recebe. reçois. Fala para ele, fala, recebe. Enfin, dis-lui reçois, reçois. Vamos, aplaude, vamos, reage. Reage, Réagis, réagis, Reage, réagis, réagis, vai, réagis, reage. réagis. Isso é fé. Ça c'est la foi. Quando você reage, Quand tu réagis, você está tu es en demonstrando train de démontrer a tua fé. ta foi. Abraão, Abraham, o seu galardão sa bénédiction será muito grande. était grande, très grande. Eu sou Et je suis o teu escudo. ton bouclier. A tua bênção Ta bénédiction será muito grande. sera très grande. O segredo da tua bênção Le secret de ta bénédiction, é porque você tem parce que tu as a teu favor, en ta faveur, contigo, avec toi, do teu lado, à tes côtés, caminhando en marchant todos os dias. tous les jours, Você tem com você tu as avec toi
o grande eu sou. le grand je suis. O Senhor disse para Abraão: eu sou Le Seigneur a dit à Abraham, je suis o teu escudo. ton bouclier. Sabe o que é isso? Tu sais ce que c'est? Deus, Dieu, ele se coloca na tua frente. il se met devant toi. Eu vi um filme Et j'ai vu un film da Casa Branca. d'une maison blanche, de la Maison Blanche. Sim. E o atirador ia matar o Et presidente. le tireur allait tuer le président. E então o guarda-espalda, guarda-costa, Et les gardes du corps se colocou na frente se do mettaient devant presidente. lui, devant le président. Isso Et ça é algo forte. c'est fort. Alguém se colocar na frente Quelqu'un se met devant toi pour te protéger. para te proteger. Jesus se colocou na tua frente. Jésus s'est mis devant toi. Ele foi na cruz. Il a été sur la croix Aleluia. Para proteger a tua vida. pour protéger ta vie, Para te dar vida pour te eterna. donner la vie éternelle. Quem é grato por isso? Qui remercie pour Quem é ça? agradecido Que, por eh, isso? remercie pour Levante ça. a mão e diga obrigado, Jesus. Vraiment dit merci Jésus. Diga, você é o Senhor é o meu guarda-costa. Tu peux dire au Seigneur, tu es mon garde du O corps. Senhor é o meu escudo. Tu es mon bouclier, A minha proteção. ma protection. Diga, Dis, eu não temerei. je ne craindrai pas. Diga, eu não temerei. Je ne craindrai pas. Se o Senhor Si le Seigneur está contigo, est avec toi, se o Senhor si le Seigneur é o teu est escudo, ton bouclier, então não tenha medo. donc n'aie pas peur. Pode sonhar. Tu peux rêver. Você vai crescer. Tu vas grandir. Você vai Tu prosperar. vas prospérer. Você vai avançar. Tu vas avancer. Porque quem está na tua Parce frente, que ce qui est devant toi, apagando. qui s'éteint, Quando apaga a luz, qui s'éteint la lumière, apagando as flechas de fogo qui éteint les flèches de feu do maligno. du malin, Esse escudo ce bouclier é o Senhor. est le Seigneur. Então, Donc, ninguém pode impedir personne ne peut empêcher você de avançar, que tu avances, de crescer, de grandir, de prosperar. de prospérer. Você está me Tu es entendendo? en train de me comprendre? Ninguém, Personne, nada rien pode te ne parar. peut t'arrêter. Ele disse a Abraão: Et il a dit à Abraham, você vai ser muito tu vas être abençoado. très, très béni. Sabe por Tu quê? sais pourquoi? Porque eu vou na tua frente, Parce que je suis devant toi. abrindo o Et caminho, j'ai appris le chemin. fazendo Je fais des milagres miracles em teu favor. en ta faveur. Quantos creem nisso? Qui croit en ça? Ele está fazendo isso Il est en train de le faire maintenant. por você. Pour toi. Só quem acredita, Tu dois juste croire. levante a mão Lève ta main e pega. et prends-la. Aleluia. Abraão Abraham ouviu, escutou a entendu o que Deus falou ce que Dieu a dit. e ele disse, Et il a dit, no seu pensamento humano, dans sa pensée humaine, raciocínio humano, dans sa raison na humaine, lógica, dans sa logique humaine, no natural, dans son naturel, ele disse: il a dit, bom, bon, o meu herdeiro mon héritage, é o Damasceno Eliezer. et Eliezer. c'est Eliezer. Não tem outro. Il n'y a pas d'autre chose. Então, Donc, eu vou dar a minha herança je vais donner mon a héritage Eliezer. à Eliezer. E ele vai saber o que Et faz. après, il va savoir ce qu'il faut faire. Esse era o pensamento Ça, lógico, c'était la pensée logique d'Abraham. humano, Humaine, humanístico humaniste de Abraão. d'Abraham. Mas não era, Mais ce n'était pas, não foi isso. n'était pas Deus ça, falou. ce que Dieu a dit. Deus falou outra Dieu coisa. a dit autre chose. Então, Donc, ele disse para Abraão, il a dit à Abraham, na minha linguagem, fala Não. na linguagem do pregador, dans le langage du prêcheur, eu vou trocar je vais toucher o teu chip. changer ton chip. Da internet, o chip. Ah, ta puce. Ouais, la puce du GSM. Eu vou ter que mudar Ah, dans ta tête, je vais changer la puce qu'il y a dans ta Atualmente. tête. Dans ta tête, je vais changer ta pensée. metanoia. Métanoïa. Amém? Tem que haver mudança Tu dois avoir le changement na mente, dans ta pensée. porque tem muita Parce coisa qu'il y a beaucoup de choses que nós pensamos que nous pensons de jeito, d'une manière, mas Deus mais Dieu, tem os pensamentos tes pensées maiores plus grandes, les que plus os grandes, nossos pensamentos. Dieu a des plus grandes pensées Caminhos de Deus que tes pensées à toi.
Le chemin de Dieu é maior que o nosso caminho. est plus grand que notre chemin. Os sonhos de Deus Les rêves de Dieu são maiores que os nossos sont plus sonhos. grands que nos rêves. Então não tenha medo Donc n'aie pas peur de sonhar de rêver os sonhos de Deus. les rêves de Dieu. Sonhe! Rêve, Acredite! crois. Então o Senhor teve que mudar Le Seigneur devait changer o chip la puce de Abraão. d'Abraham. E disse: Abraão, Il a dit à Abraham, não é isso. ce n'est pas ça. Não é o que você está pensando. C'est pas ce que tu es en train de penser. Não é desse jeito. C'est pas de cette manière-là. Não é do teu jeito. C'est pas de ta manière. É do meu C'est jeito. de ma manière. Não é da tua forma. C'est pas de ta forme. É da minha C'est de forma. ma forme. Não é como você quer. C'est pas comme tu veux. É como eu C'est quero. comment je veux. E o Senhor disse: Abraão, você não está entendendo. Et le Seigneur a dit à Abraham, tu vas pas en train de Para comprendre. você entender melhor, Pour que tu comprennes mieux, vem cá. viens ici. Disse para Abraão: Il a dit à Abraham, sai para fora. sors. E disse: agora olha para o Il céu a dit, regarde le ciel e conte as et estrelas. compte les étoiles. Se você pode contar. Si tu peux les compter. Impossível. C'est impossible. Assim será Mais ce sera comme ça. a igreja de Andene. L'église d'Andenne. Mais. Plus. Quem está conseguindo ver? Qui peut voir? Sonhe junto com o seu pastor. Rêve avec ton pasteur. Sonhe junto com o seu pastor. Rêve avec ton pasteur. Sonhe junto com o Rêve seu avec ton pastor. pasteur. Ele tem muitos sonhos. Il a beaucoup de rêves. Sonhos grandes Rêves grands. que Deus deu. Ce que Mas ele Dieu a não donné. pode comme sonhar rêve. sozinho. Mais il ne peut pas rêver tout seul. Sonhe junto com o seu Rêve pastor. avec ton pasteur. Quantos vão sonhar? Qui veut rêver Junto com o seu avec son pastor. pasteur? E o mais interessante Et le plus intéressant é que quando Abraão saiu para fora est que quand Abraham est sorti e ele conseguiu et qu'il a réussi vislumbrar, à voir ver, olhou para os céus il a regardé vers les e cieux começou a ver as et il a estrelas. commencé à voir les A étoiles. visão espiritual La vision spirituelle se abriu s'est ouverte e a palavra diz: et la parole dit e ele creu et il a cru no Senhor. dans le Seigneur. E isso Et ça, foi imputado c'était vraiment mis como justiça. comme Jésus l'a dit. Quando você abre os olhos e você consegue ver, Quand tu ouvres les yeux et que tu réussis à Ali. voir, là, quando você tem a visão, quand tu as la vision, ali là, acontece o sobrenatural. là c'est là qu'il arrive le Ali. supernaturel. Deus é glorificado. Dieu est glorifié. Ali, Là, a justiça de Deus la justice de Dieu se confirma se confirme em teu favor. en ta faveur. O que Deus disse Ce que Dieu a dit se confirma, se confirme, se consolida se consolide na sua vida. dans ta vie. E a justiça de Et la Deus justice de Dieu trabalha em teu favor. travaille en ta faveur. Quando você consegue Et ver quand tu o commences que à voir Deus vê. ce que Dieu voit, Quando você consegue sonhar. quand tu commences à o que Deus rêver sonha. ce que Dieu Quando rêve, você recebe quand tu reçois o que Deus dá. ce que Dieu donne, Então, et là, a justiça de la Deus justice de Dieu te favorece. vient en A ta faveur. justiça de La Deus, justice de Dieu juntamente com os céus, vient avec les cieux, trabalha. travaille teu favor. en ta faveur. Quantos entendem isso? Qui comprend ici? Quem pode dizer amém? Qui peut dire Amen? Diga bem suave para a pessoa que está do teu lado. Donc bénis la personne qui est à côté de toi. Sonhe. Dis-lui, rêve. Diga comigo. Dis avec moi, Sonhos les rêves, e visões. les divisions, les visions. Você sabe, Toi, tu sais, porque você leu na tua Bíblia, parce que tu as lu dans ta Bible que Abraão qu'Abraham foi muito próspero a été très prospère. e que a descendência de Abraão Et la descendance d'Abraham perpetua na terra a perpétué sur la terre até os dias de hoje. jusqu'aujourd'hui.
O que Deus prometeu, Ce que Dieu a promis, Deus cumpriu. Dieu le fait. O que Deus te prometeu, Ce que Dieu t'a promis, eu pergunto, je te demande, não vai cumprir? il va pas le faire? Sim ou não? Oui ou non? Sim ou não? Oui ou non? Sim ou não? Oui ou non? Ah. Eu estou vendo rostos brilhando Je ali suis en train de atrás. voir des visages qui brillent là au fond. Porque está cheio de fé. Parce que c'est plein de foi. Você está abrindo a visão. Vous êtes en train d'ouvrir votre E vision. você está sonhando. Tu es en train de rêver. E tem pessoas que estão aqui. Il y a des personnes ici Que o Senhor está chamando. que le Seigneur appelle. E está te dizendo. Il est en train de te dire, Volte a sonhar. reviens à rêver. Volte a sonhar. Reviens à rêver. Volte a sonhar. Reviens à rêver. Volte. Reviens à rêver. Porque Joel disse os velhos Parce que Joël a dit aux anciens, terão sonhos. ils auront des songes. Isso quer dizer Et avec ça, je veux dire que passaram os tempos qu'il y a des temps qui sont passés. e deixaram de sonhar. Et après, ils ont Muitas arrêté de coisas rêver. aconteceram Et après, il y a des choses qui sont arrivées. e deixaram de sonhar. Et ils ont arrêté de rêver. Mas o Senhor disse: Mais le Seigneur a dit, neste avivamento, dans ce réveil, até os velhos, jusqu'aux os que anciens, pararam de sonhar, tous ceux qui ont arrêté de rêver voltarão a sonhar. vont revenir au rêve. Voltarão a sonhar. Vont revenir au rêve. Quantos podem dizer amém? Qui peut dire Amen? Jovens Les jeunes terão visões. auront des visions. Por isso que os mais velhos C'est pour ça que les plus anciens têm que acreditar na juventude. doivent croire en la jeunesse. Porque os jovens Parce que les jeunes recebem visão. reçoivent des visions. Recebem visão. Reçoivent des visions. E têm coragem. Et ils ont le courage, E têm et coragem ils ont le courage de avançar. d'avancer, De fazer coisas novas. de faire des choses nouvelles, Coisas des diferentes. choses différentes, Extravagantes. extravagantes Para Deus. pour Dieu. Porque os jovens Parce que les jeunes têm visão. ont des visions. Então, Donc, ancião, les anciens, os mais velhos, les plus anciens, sonhem. rêvez, Mas preste atenção. mais sois attentif. Porque aí está vindo uma geração Parce qu'il y a une génération qui est en train que vai d'arriver, respaldar qui va resplendir os teus sonhos tes rêves com uma visão avec une vision extraordinária. extraordinaire. Extraordinaire. Et je veux une église vraiment vivante qui remercie le Seigneur. Diga o avivamento. Le réveil, Ele vem, il vient, ele acontece. il va arriver. Après de ça. Lembram Rappelle-toi que eu disse que j'ai dit, depois disso? après cela, Diga comigo. dis avec moi, Depois disso. après cela. A profecia de Joel, La prophétie de Joël, ela está apontando tempo. elle était en train de pointer un temps. Aleluia. Je serre tellement fort que ça s'éteint. Eu acho que a bateria Je pense que c'est la batterie peut-être, je sais pas. é possível. Possible. Mas a voz, graças a Deus. Mais j'ai de la voix donc ça va. Só para não esquecer nunca mais. Donc juste pour ne pas oublier, Diga depois disso. redis-le après cela. Sabe, quem está mais lá atrás, C'est qu'il a tous ceux qui sont là au fond fica tranquilo. sont tranquilles E não fala nada. et ils disent rien. Só quem está lá atrás. Tous ceux qui sont là au fond, Diga depois disso. dites après cela. Não disse? Et ils l'ont dit maintenant. Hein. Juntos. Juntos. Agora todo mundo junto. Après, maintenant tout le monde ensemble. Na conta de 3. Ouais, après 3. 1, 1, 2, 3. Ok. Então,
A palavra de Deus Donc la parole de Dieu está trazendo uma est profecia. en train de donner une prophétie. E a Et la profecia prophétie é uma verdade de est Deus une vérité de Dieu que acontece. qui s'accomplit. Que o que Deus fala Ce que Dieu dit, vai acontecer. ça va s'accomplir. E nós sabemos, Et on sait, pela palavra de Deus, par la parole de Dieu, que aconteceu qui ça s'est arrivé, e está et acontecendo. c'est en train d'arriver, E vai et acontecer. ça va s'accomplir. Assim é a profecia. C'est ça la prophétie. Já aconteceu, C'est déjà arrivé está avant, c'est en acontecendo train d'arriver, e vai et ça acontecer. va arriver. Então, tem que entender as On profecias. doit comprendre les prophéties. Tem que entender os tempos. On doit comprendre les Nós moments. precisamos On fazer a leitura on a besoin de faire la do lecture tempo. des temps Entender et comprendre o tempo. le temps. Esse é um tempo Et especial ça, ici, c'est un temps que spécial precisa ser entendido. qu'on doit comprendre. Então a palavra está dizendo, La parole dit, depois disso. après cela, Então, donc, Deus está dizendo Dieu est en train de que dire tem coisas qu'il y a des choses que precedem, qui sont avant, que tem coisas qu'il y a des choses que tem que ser feitas, qui ont été faites, que tem que acontecer qui doivent arriver primeiro, avant, para então, para après, depois acontecer qu'elles arrivent, o que Deus falou. ce que Dieu a dit avant. Amém? Amen. Então, a Bíblia está dizendo, Donc la Bible dit, anterior a este capítulo, avant ce chapitre, que o Senhor disse ao seu povo: que le Seigneur a dit à son peuple, chore o sacerdote. appelle le sacerdote, O esposo e a esposa, l'époux et l'épouse, o noivo e a noiva, les fiancés et la fiancée saia do seu lugar de descanso sont sortis de leur lieu de alegria. repos, de joie. e vem para o altar. Ils sont venus sur l'autel. Vem para o altar. Ils sont venus sur O l'autel. que é isso? Qu'est-ce que c'est? O que é isso? Qu'est-ce que c'est? Vem para a presença. Ils sont venus dans la présence. Vem buscar o Senhor. Viens chercher Viens Dieu. orar. Viens prier. Vem consagrar. Viens te consacrer. Vem adorar. Viens adorer. Vem para os cultos. Viens dans les cultes. Vem uma vez. Viens. Vem outra vez. Viens une autre fois. Continue vindo. Continue à venir. Tem pessoas Il y a des personnes que vêm uma vez no, qui viennent une fois dans le culte, no mês. dans le mois, une fois dans le mois. Algumas Et pessoas, certaines por personnes, causa da distância. pour cause de la distance, Mas tem pessoas il y a des personnes que moram ali na esquina. qui sont là tout près. Ei! Fala, ei! Hey! Tá melhorando, né? O Senhor está dizendo Le Seigneur a dit, est en train de dire, de quebrantamento, de briser, de humilhação, humiliation, de rasgar o coração. d'ouvrir le cœur. E não a roupa, Pas les vêtements, não a aparência, pas l'apparence, não o exterior, pas l'extérieur, mas o mais interior. l'intérieur, Abrir-nos qui ouvre e derramar et tout, qui tous na coule presença de dans la présence de Dieu. Nós não podemos On ne peut pas ser indiferentes. être indifférent, Nós não on ne podemos peut pas entrar em um culto entrer desse. dans un culte, Já é o segundo dia. et c'est déjà le E deuxième jour ficar maintenant, indiferente. et être indifférent. Algo está acontecendo. Quelque chose est en train d'arriver Deus maintenant. está Dieu est movendo. en train de bouger, Deus está Dieu est trabalhando. en train de travailler. Há uma presença. Il y a une présence, Há il y a perfume. un parfum, Há uma il y a essência une essence de Deus de Dieu neste lugar. dans ce lieu Para que você receba. pour que Para que você pour que entre tu reçois, que tu neste rentres tempo dans ce temps de Deus. de Dieu, Neste avivamento. dans ce réveil. Aonde tudo En plus de ça, é possível. tout est possible. Aonde as coisas acontecem Parce que les choses arrivent espontaneamente, spontanément, naturalmente. naturellement. Aquilo que era impossível Ce qui est impossible se torna possível. devient possible. Porque no avivamento, Parce que dans le réveil, as coisas que estão travadas les choses qui se destravam. sont liées sont déliées. As coisas que estão Les presas choses qui sont emprisonnées se desprendem, sont se désemprisonnées, libertam. se libèrent. No avivamento, Dans le réveil, a angústia les angoisses desaparece. disparaissent. Os medos Les peurs dão lugar à coragem. donnent le lieu au courage. No avivamento, Dans le réveil, a vergonha la honte vai embora. s'en va. A timidez La timidité vai embora. s'en va. No avivamento, Dans le réveil, eu quero Deus. je veux Dieu. No avivamento, Dans le réveil, eu amo Deus. j'aime Dieu. No avivamento, Dans le réveil, eu sonho o sonho je de rêve Deus. les rêves de Dieu. Eu vejo o que Deus Je fez. vois ce que Dieu fait. No avivamento, Dans le réveil, a glória de Deus la gloire de Dieu é sempre maior.
est toujours plus grande. Cada culto Chaque culte, é sempre maior. c'est toujours plus grand. Eu venho no culto Et hoje, je viens dans le culte aujourd'hui, eu não vejo a hora je ne vois pas l'heure de vir de novo. de venir de nouveau. Eu quero Et Deus. je veux Dieu. Eu tenho sede de Deus. Et j'ai soif de Dieu. Eu tenho sede de J'ai Deus. soif de Dieu. Eu quero beber de Je Deus. veux boire de Dieu. Muito mais. Beaucoup plus de Dieu. Eu quero mais. Je veux plus. Eu quero Je mais. veux plus. Eu quero Je veux mais plus de Deus. de plus de Dieu. Por isso, Pour ça, eu tenho je tiens que me quebrantar. que je dois me briser. Eu tenho Je dois m'humilhar m'humilier na presença do dans la Senhor. présence de Dieu Chorar, et pleurer, derramar lágrimas verser les larmes e dizer, Senhor, et dire au Seigneur, eu me arrependo. je me repens, Eu me arrependo je me repens dos meus de pecados, mes péchés, das palavras des paroles, e das coisas des choses que eu fiz, que j'ai faites, que entristeceu qui a attristé o teu Espírito ton Santo. esprit saint. Senhor, Seigneur, me perdoa, pardonne-moi, me perdoa, pardonne-moi, me perdoa. pardonne-moi. Eu preciso J'ai besoin me arrepender de me repentir de todo o coração, de tout mon cœur, de todo o de tout mon coração. cœur. Eu não posso Je ne peux pas viver uma vida vivre une vie à la vontade. comme ça, à l'aventure. Eu não posso Je ne peux pas viver uma vida vivre une vie sem a presença de sans la Deus. présence de Dieu. Deixa eu te dizer uma Laisse-moi te coisa. dire quelque chose. A presença de La Deus présence de Dieu é tudo da minha est tout vida. de ma vie. Sem o Espírito Santo, Sans l'Esprit Saint, eu não quero je viver. ne veux pas vivre. Sem o Espírito Sans Santo, l'Esprit Saint, eu prefiro desaparecer. je préfère disparaître. Sem a presença de Deus, Sans la présence de Dieu, não tem sentido. il n'y a pas de sens. Então, Donc, depois disso, après cela, Deus quer fazer Dieu veut faire muitas coisas. beaucoup de choses. Coisas tremendas, Des choses vraiment puissantes, gloriosas. glorieuses. Depois disso, Après cela, você sabe, tu sais, é tão lindo ver c'est uma très, criança correndo, c'est très beau de voir un enfant courir, brincando, de jouer là, sorrindo. sourire là. Mas para que isso aconteça, Mais pour que cela arrive, coisas il y a des choses tiveram que acontecer. qui doivent arriver. Por exemplo, Par exemple, casamento. un mariage. E eu já falei para esses dois Et aqui. j'en ai déjà parlé à ces deux-là. Eu quero um netinho. J'aimerais vraiment avoir un petit-fils ou une petite fille. Calma, Calme, calme. calma. Calma. Pode desfrutar. Tu peux te relaxer. Tem coisas que tem que vir antes. Il y a des choses qui doivent arriver avant. Responsabilidade, Des responsabilités, consciência la conscience de que uma vida qu'une vie, é muito séria. c'est très sérieux. Ter filho Avoir un enfant, é muito sério. c'est très sérieux. Então eu preciso me preparar. Donc je dois me préparer. Eu preciso me Je organizar. dois m'organiser. E eu preciso orar a Deus Et je dois prier Dieu para fazer as coisas pour faire les choses dentro da vontade de dans Deus. sa volonté. Quantos estão entendendo? Qui comprend ici? Eu preciso ter minha vida Je dois donner ma vie, organizada. je dois l'organiser. Eu fiquei sabendo J'ai appris que foram feitos muitos casamentos qu'il aqui, y a eu ici beaucoup de mariages cette année aqui na igreja. dans cette Que église, coisa linda. qui c'est vraiment très bien. O pastor da igreja Le pasteur de l'église é anjo casamenteiro. est un ange du mariage. Aleluia. Eu também realizo alguns casamentos lá. Et là aussi, je fais parfois des mariages. E tem pessoas que já têm filhos grandes Il y a aussi des personnes que je marie qui ont déjà que des vêm enfants e falam grands para mim, oh, eu quero te et agradecer. qui viennent me dire je veux te Deus fez remercier, o nosso casamento. merci d'avoir fait mon mariage. E eu já nem lembro mais. Et je ne m'en rappelais même plus. Tanto tempo. Tellement- E olha que eu ainda tellement sou c'était loin. novinho. Et donc maintenant, je suis jeune. Heureusement. Mas eu comecei a pastorear Et quand j'ai commencé à être pasteur, com 23 anos. à 23 ans, Eu já comecei a pastorear a j'ai igreja. commencé à ministrer l'église. E hoje eu já estou com Donc je suis déjà avec. Você quer saber minha Tu idade? veux vraiment le savoir, hein? Não, brincadeira.
Já estou com 48 Je anos. suis déjà avec 48 ans maintenant. Mas eu já fiz casamento, J'ai déjà fait des mariages, mesmo antes de ser pastor même avant consagrado. d'être pasteur vraiment consacré. Eu era missionário J'étais missionnaire e eu já tinha feito casamento. et j'ai déjà fait des mariages. E eu comecei a fazer missões J'ai commencé à faire des missions com 18 anos de idade. quand j'avais 18 ans. Com 18 anos. Avec 18 ans. Saí para fazer Je missões. sortais faire la mission. Apaixonado por Vraiment Jesus. avec la passion pour Jésus. Falando de Jesus para todo mundo. Je parlais de Jésus à tout le monde. Ganhando almas Je gagnais des âmes nas ruas. dans les rues. Batendo nas portas das Je casas. battais sur les portes des maisons. Gritando para o Je mundo criais ouvir pour le monde que Jesus entier salva. que Jésus sauve, que Jesus é o Senhor. que Jésus est le Seigneur. Pregando o Je evangelho. prêchais l'évangile, Boas novas la bonne nouvelle de salvação. du salut. Isso é maravilhoso. Ça, c'est merveilleux. Tem jovens aqui Il y a des jeunes ici que Deus está incendiando. que Dieu est en train Que está dando uma paixão. d'incendier, de donner une passion. Está incendiando Il est en train d'incendier com uma paixão avec une passion por Jesus. pour Jésus, Para falar pour parler com gosto, avec, Com avec prazer. goût, avec plaisir, com satisfação avec satisfaction e com poder et avec pouvoir, e com muita graça avec beaucoup de grâce de Jesus. de Jésus. Tem jovens Il aqui y a des jeunes ici que estão recebendo qui sont en train de asa recevoir nos pés des ailes sur les pieds e vão correr et ils vont courir velozmente, vraiment très rapidement falando de de Jesus. parler de Jésus, Falando de de Jesus. parler de Jésus. Vai Va, e pregue a Jesus. va et prêche Jésus. Vai Va, e pregue a prêche Jesus. Jésus. Aleluia. Alléluia. Deus vai fazer muita coisa Dieu va faire beaucoup de choses depois disso. après cela. E tem pessoas aqui Il y a des personnes ici que para receber esse avivamento, pour recevoir ce réveil, receber essa unção, recevoir cette onction, precisa hoje qui doivent faire aujourd'hui, tomar uma decisão. prendre une décision. Precisa Qui hoje doivent aujourd'hui rasgar o coração. ouvrir leur cœur. Precisa hoje Doivent aujourd'hui realmente réellement tomar uma postura prendre une posture e dizer: et dire, Senhor, Seigneur, eis-me aqui. je suis ici, Eu não quero je ne veux pas sonhar mais rêver plus sozinho. seul. Eu não quero ter sonhos Je ne veux pas avoir de rêves particulares. particuliers. Eu quero os teus Je sonhos. veux tes rêves. Eu abro mão Je ouvre les mains da minha vontade. de ma volonté E eu quero et je veux a tua ta vontade. volonté. Eu abro mão Je laisse mes mains, dos j'ouvre mes mains meus de propósitos. mes propositions à moi. E eu quero o teu Et je propósito veux tes propositions à toi, na minha vida. dans ta vie. Porque eu sei Parce que je sais que o teu propósito, que ta que o proposition, teu sonho que tes rêves é maior que o meu. sont plus grands que les miens. Que a tua vontade Que ta volonté é melhor que a minha. est mieux que la mienne. E a meilleure que tua la mienne. vontade Et ta volonté é boa, est bonne, perfeita parfaite e et agradável. agréable. Os jovens que estão Les aqui, jeunes qui sont ici, que sabem qui savent que a vontade de Deus que la volonté de Dieu é melhor, est meilleure, dá um sinal. qui lèvent leurs mains. É jovem. Jovem também.